Muito bem, pessoal. Nós vamos fazer então a correção da atividade da página 81 e 82. Nós fizemos então a proposta para trabalhar somente as questões 1 a 4. Então vamos lá com as respostas. Presta bem atenção para você comparar com as suas respostas, ver o que você acertou, o que você precisa corrigir. Então olha só, vamos lá. Releia os versos de Ismália do poeta Afonso de Guimarães. Então, aquele, poema que a gente já viu em sala, que a gente já conhece bastante. Vamos lá. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu e outra lua no mar. No sonho que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Então, esse trecho do poema que a gente já conhece, está aqui. Vamos lá para a questão, na primeira questão, letra A. No poema, os vários adjuntos adverbiais contribuem para o ritmo e a sonoridade. Lembrando o ritmo, então, a forma como o poema é lido. E a sonoridade, aquilo que vai causar os sons, né, das palavras. Então, está pedindo para indicar os termos. Então, olha lá. Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu e outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se todo em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. Vocês viram que essa repetiçãozinha causa uma brincadeira aí com sons, com a rima? Então, a gente tem aqui como resposta, né? Quais os adjuntos adverbiais? O que um adjunto adverbial pode exprimir? Tempo, lugar, modo, circunstância, né? Então, olha só, a gente percebe algumas expressões que representam um lugar na torre, no céu, no mar, no sonho, em luar, ao céu e ao mar. Todas essas expressões aqui, né, elas são aí expressões adverbiais. Então, olha só aqui. Na torre, no céu, no mar, no sonho, em luar. Aqui em luar está indicando o modo, né, como ela se banhou, ao céu, ao mar. Então aqui a gente percebe esses advérbios, né, e contribuindo para o ritmo, para a sonoridade dos versos, uma vez que, sendo eles se repetindo ou não, mas eles conseguem então criar essa forma, né, essa visibilidade, além da sonoridade do ritmo aí no poema. Então vamos lá, letra B. O verbo enlouquecer é intransitivo. O que significa mesmo um verbo intransitivo? É aquele verbo que não possui um complemento. Ou seja, você tem o sujeito e tem o verbo e pronto. O verbo ele não se estende a uma outra coisa, a uma outra pessoa, né? Então, é um verbo intransitivo. Então, o verbo enlouquecer, está aqui falando, é um verbo intransitivo e ele aparece desacompanhado de adjunto adverbial. Então, os verbos intransitivos, eles podem vir acompanhados ou não de adjunto adverbial, o que modifica a sua circunstância, mas não completa o seu sentido. Por isso que ele é chamado de intransitivo, diferentemente da maioria dos verbos utilizados no poema. Então, o que sugere isso? Olha só a resposta que nós temos. Esse uso, ele sugere que a intenção do poeta foi apenas anunciar ali o fato em si. Que fato? A loucura da Ismália, né? Então, esse fato é um fato que nós não podemos negar. E aí, quando ele fala, né, que ela enlouqueceu, quando Ismália enlouqueceu, pronto, só tem isso. Então, essa ideia do verbo vir sem nenhuma. Não fala quando Ismael enlouqueceu no dia 2, quando Ismael enlouqueceu na torre, não. Fala quando ela enlouqueceu. Então é porque o fato em si é que é o mais importante. Não sendo aí necessário, nesse caso, acrescentar ao episódio nenhuma circunstância.
né? Ou seja, nem de lugar, nem modo, nem causa, nem tempo, porque o que importa era só dizer que ela enlouqueceu. Não, eu não queria dizer onde, nem como, nem de que forma, nem porquê, nem quando, entenderam? Então, nesse caso, é por isso que o verbo aí enlouquecer está vindo sozinho lá na frase, né? Quando esmalha, enlouqueceu, tá vendo? Então, só o verbo, sem nenhum adjunto adverbial, sem nenhuma circunstância. Beleza? Vamos para número 2. Número 2 tem um outro poema que se chama Nome do Autor. Olha que pequenininho, bonitinho, bem legal. Impresso como parece estranho, o mesmo nome com que te chamam. Então, o nome do autor aí é um nome, né, que quando falado tem um som, tem um sentimento, e escrito lá numa obra já tem outro. Então, é uma visão diferente aí que alguém escreve sobre esse nome. Converta o poema em prosa e use a ordem direta. Lembrando, prosa é aquele texto corrido que não é dividido em versos. Aqui a gente vê só a palavra impressa, um verso. Depois, como parece estranho, outro verso. O mesmo nome, outro verso. Com que te chamam, outro verso. Então aqui a gente pode perceber o quê? Que está escrito em forma de verso e estrofe. Aqui agora a gente tem que converter em prosa, ou seja, escrita corrida, direta, até o final da linha. E usar a ordem direta. O que é a ordem direta mesmo, gente? Nós já aprendemos isso, vamos lá? Então é quando eu coloco primeiro o sujeito, depois eu coloco o verbo e depois eu coloco o complemento. Lembra? Então, primeiro vai vir o sujeito. Como o mesmo nome, né, com que te chamam, então eu estou falando de quê? Do nome, né? Então, o mesmo nome com que te chamam, com que te chamam, parece. Olha o verbo aqui. Então, tudo o nome com que te chamam seria o sujeito da frase. Parece seria aí um verbo e aí o complemento, né? No caso aqui a gente não tem objeto e complemento, né, como complemento, mas sim a ordem aqui vem um verbo e aí esse complemento seria o predicativo, já que o verbo é de ligação, o verbo parecer. Então você tem aqui estranho, né? Aí esse estranho impresso seria implicitamente carregaria essa expressão quando ele está, né? Ou seja, parece estranho quando está impresso. Mas como não tem o quando ele está, eu coloquei aqui entre parênteses e a gente continua com só o impresso. Então a frase ficaria: como o mesmo nome com que te chamam, sujeito, parece o verbo de ligação, estranho, impresso. Aí seria aí o predicativo. Então, essa é a ordem direta e assim que o poema estaria escrito em prosa. Então, corrija aí, caso você tenha errado. Vamos lá, letra B. Qual é a função sintática de o mesmo nome e estranho? Então, a gente já até falou lá. O mesmo nome, né, essa expressão, ela desempenha uma função sintática de sujeito. Então, é o sujeito da frase. E estranho, né, seria aí o predicativo do sujeito, como eu disse. Por quê, professor? Porque o que que é estranho? O nome. O nome é o quê? Estranho. Tá vendo que estranho é uma qualidade do nome? Então, ela se refere ao nome, porém ela está no predicado. Então, estranho é um predicativo do sujeito, que é ali a palavra nome. Então, sujeito e predicativo do sujeito. Beleza? Então, o mesmo nome, sujeito e estranho, predicativo do sujeito. Vamos para a questão de número 3. Então, emprega o substantivo ou o pronome, né? Se caso for substituir, e o verbo em cada item para formar orações que tenham ao mesmo tempo tanto um objeto direto quanto um indireto. Então, olha só, você vai usar aí o substantivo e o verbo que tem em cada item para formar orações que tenham
tanto um objeto direto quanto um indireto. Vamos lembrar que para a formação do objeto direto não tem preposição, já no indireto tem que ter. Então vamos lá. Eu tenho aí os donos da casa e o verbo oferecer. Então você vai pegar os donos da casa, sujeito, né? Ofereceram. Essa é uma resposta possível, tá, gente? Vocês podem ter criado de forma diferente. Claro, já que objeto e objeto indireto pode ser qualquer coisa. Então, eu coloquei aqui um jantar aos hóspedes. O que é mais importante que eu vou cobrar de vocês? Que aqui no objeto direto não tenha preposição. E aqui já no objeto indireto tem que ter a preposição. Então, é obrigatório aqui a preposição a, pois quem oferece, oferece alguma coisa, aí vai ser o alguma coisa que você colocou, a alguém. Pode ser os donos da casa ofereceram um almoço, uma estadia, um presente a quem, entendeu? Então tem que ter esse azinho aqui, ó. Se tiver o a, tá certo. Se não tiver, coloque, porque isso é o objeto indireto, que é esse daqui, no caso, nessa frase, tem que ter, né, aí a preposição a, ok? Combinado? Então, letra B, olha só. Eu vou ter artistas e esses artistas vão doar alguma coisa. Então, coloquei aqui os artistas é o meu sujeito, ok? Eu coloquei aqui o verbo no plural, já que artistas está no plural, então doaram. E quem doa, doa algo a alguém. Novamente, esse algo é o seu cachê aqui que eu coloquei como exemplo. E a alguém ficou aí aos desabrigados. O que tem de diferente aí, gente? A preposição a, olha só ela aqui, entenderam? Então tem que ter a preposição a aqui nessa parte. Vou deixar o exemplo de cima do mesmo modo, vocês gravarem aqui a correção. Então, olha só aqui. Os artistas é o sujeito, doaram é o verbo transitivo direto e indireto, e quem doa, doa algo. Eu coloquei aqui que ele doou o seu cachê, eles doaram o seu cachê, e quem doa, doa algo a alguém. Então, esse a veio aqui, e o alguém veio aqui, os desabrigados. Então, ficou objeto direto verde e objeto indireto aqui amarelo. Então, o objeto indireto amarelo é assim porque tem preposição, então ele é indireto. Beleza? Vamos para a próxima. Eu tenho o professor e tenho o verbo ler. Então, eu coloquei aqui o sujeito é o professor. Eu coloquei aqui, né, professor, perdão, o professor de português, né? Não é qualquer professor, é o professor de português, né? Então, olha só, o professor de português leu, é o verbo, e quem lê alguma coisa. Mas como eu estou precisando de um verbo que seja transitivo direto e indireto, ou seja, que ele tenha objeto direto e indireto, é obrigatório que esse verbo tenha, né, aí um objeto direto e um indireto. Então, quem lê alguma coisa a alguém, para alguém, entendeu? Então, o que foi o alguma coisa? O meu objeto direto, então, é o texto. E quem lê para alguém, olha só aqui, o para. O para é o que, gente? Preposição. Então, para esse alguém vai ser o meu objeto indireto aqui de amarelo. Então, objeto direto de verde e objeto indireto de amarelo. Vamos lá. Agora eu tenho eu e eu tenho o verbo escrever. Quem sou eu? O sujeito. E eu coloquei aqui o verbo no passado. Você pode talvez ter escrito no presente, não tem problema. O que importa é você entender que você vai criar um objeto direto e um objeto indireto, ok? Quem escreve, escreve alguma coisa. Ótimo. Isso é objeto direto. Mas para eu ter um objeto indireto, aí eu tenho que pôr a preposição. Eu coloquei aqui a preposição a, junto com o artigo a, forma um a craseado. Então, você pode colocar ao pai, ao meu pai, vamos colocar assim, para você perceber a preposição a. Aqui eu tenho a preposição a e tem um artigo o. Então, aqui o azinho aqui é uma preposição formando, então, tudo isso aqui, ao minha mãe deu certo, né? Troquei um, esqueci de trocar o outro. Vamos colocar aqui, meu pai. Eu escrevi um bilhete ao meu pai. Ficou gravado, né? Então, olha só aqui. Ao meu pai ficou sendo então um objeto indireto por causa da presença do a, preposição. Tranquilo, gente? Então, assim,
Vamos para a última questão da número 3. Eu tenho aqui pais e tenho o verbo contar. Então, meus pais, coloquei aqui, né? Seria o sujeito. Eu coloquei aqui contavam, seria o verbo. Então, professor, e o me e o história de fadas? Vamos chegar lá, calma. Quem conta, conta alguma coisa, já repararam? Então, meus pais contavam o quê? Histórias de fadas. Isso aqui vai ser o meu objeto direto. Por quê, professor? Não tem a preposição de? Gente, a preposição de está juntando o história com fadas e não o histórias com o verbo. Então, aqui, entre o verbo e histórias de fadas, não tem a preposição. Então, isso aqui é objeto direto, ok? Não confundam. Eles contavam histórias para alguém. Então, olha só o que eu fiz. Eu coloquei o me aqui para vocês perceberem que o objeto indireto ele pode aparecer sem preposição. Então, meus pais me contavam histórias de fadas, ou seja, contavam histórias de fadas para mim. Eu posso escrever com preposição, professor? Pode. Vamos lá. Meus pais contavam histórias para mim. Agora, olha aqui. Meus pais é o sujeito da frase. Contavam continua sendo o verbo. Quem conta, conta alguma coisa. Aí aqui eu tenho um objeto direto, já que esse alguma coisa não tem preposição. E eu tenho para mim, que é um objeto indireto, uma vez que eu tenho aqui o para, que é uma preposição. Professor, lá no exemplo de cima, não tem a preposição antes do me. Claro, gente, você não vai falar meus pais para me contavam histórias de fadas. Então, essas são duas possibilidades que falam a mesma coisa, só que na primeira, o objeto indireto não aparece preposicionado. Ou seja, a preposição está implícita, porque quem conta algo para mim. Só que ao invés de colocar mim, eu coloquei me. E antes de me, eu não ponho preposição. Então, como eu não ponho preposição, mas ela está, né, ali subentendida, isso continua sendo um objeto indireto assim mesmo. Assim como no exemplo de baixo, que diz a mesma coisa. Beleza, pessoal? Vamos então para a última questão da nossa correção. Pede para a gente ler a tira de Calvin e Haroldo. Olha só, aqui. Tem dias em que a gente acorda e logo de cara vê que as coisas não vão dar muito certo. Bem otimista, né? É o tipo de ocasião em que a gente devia vestir de novo o pijama, fazer um chocolate quente, ficar lendo gibis na cama até o mundo voltar a ser um lugar menos hostil. Eita, pegou pesado, hein? Tapa na cara da sociedade. Só que o que a gente pode perceber? Isso aqui comparando com os nossos dias de quarentena, fica parecendo quando a gente acorda domingo achando que é, ou sábado, né? Achando que é dia de aula e vai pro Google Classroom procurar atividade. Aí você lembra que, eita, hoje é sábado, é domingo. Volta para a cama fazer de pijama. Vamos lá, gente. Leia o segundo quadro e indique os complementos verbais de vestir. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Vocês acreditam que eu já peguei o carro num domingo, fui para a escola? Cheguei na escola, não tinha ninguém. E eu achando que estava muito cedo, era horário de verão na época. Eu achando que, nossa, mas eu acho que eu vim muito cedo, então. Aí eu olhando e tal, passando umas senhorinhas com texto na mão, cara de quem estava indo para a missa. E eu nem me dei conta. Gente, era domingo. Voltei para casa e fui dormir. Vamos lá. Leia o segundo quadro e indique os complementos verbais de vestir, fazer e ficar lendo. Então, eu tenho o verbo vestir, tenho o verbo fazer e tenho o verbo ficar lendo lá no nosso segundo quadrinho. Vamos encontrar? É o tipo de ocasião em que a gente devia vestir de novo o pijama. Quem veste, veste algo. O quê? O pijama. Guarda isso. Fazer, quem faz, faz alguma coisa. Fazer o quê? Um chocolate quente. E quem fica lendo alguma coisa. Lendo o quê? Gibis. Então, vamos lá. Esses verbos são intransitivos, transitivos diretos ou transitivos indiretos.
Gente, se eles têm complementos verbais, lá o pijama, como eu falei, né? Um chocolate quente, que é do segundo, do verbo fazer, e gibis, que é de ficar lendo. Então, esses verbos são o quê, gente? Transitivos diretos. Por quê? O pijama não tem preposição, um chocolate quente também não, gibis também não. E você pode ir pela lógica. Quem, olha lá, os verbos. Quem veste, veste algo. Você não veste de algo, veste de, entendeu? Para algo. Você veste algo. Quem faz, faz algo, não é quem faz, faz de algo, quem faz, faz em algo. Não. E quem fica lendo, não fica lendo de algo, fica lendo algo. Tá vendo que você não pôs a preposição para falar o algo? Então, você não tem aqui objetos indiretos, mas sim diretos. Portanto, o verbo é transitivo direto. Beleza? Vamos para a última questão, então, da nossa correção. Que tipo de predicado? Chegou o final. Vamos lá. Que tipo de predicado foi utilizado na frase? Até o mundo voltar a ser um lugar menos hostil. Então, que tipo de predicado? Para isso, a gente vai analisar a frase. Até o mundo voltar a ser. O verbo é voltar a ser. Quem vai voltar a ser? O mundo. O mundo aqui é o sujeito, né? Então, aqui é o sujeito. Vou pintar, sei lá, de azul. Azul ficou muito forte aqui. E quem volta a ser alguma coisa, o quê? Um lugar menos hostil. Então, isso aqui é o nosso predicativo do sujeito, já que voltar a ser, olha o verbo ser que é o principal, gente. Se ele é o principal, então nós temos que pensar o seguinte: nós temos o verbo de ligação. O mundo é um lugar menos hostil. Você pode pensar assim essa frase. Então, o mundo será um lugar menos hostil. O mundo vai ser. Então, o verbo ser aqui, como verbo de ligação, está ligando o sujeito mundo. Né? Deixa eu passar essa frase para baixo, para a gente poder ver a frase inteira. O sujeito é mundo, o verbo aqui, principal ser, e um lugar menos hostil vai ser o meu predicativo do sujeito. Então, o meu predicado, que é tudo isso aqui, né? O meu predicado, que é tudo isso aqui, deixa eu pintar aqui de uma corzinha horrível. Meu Deus. Vermelho. O meu também ficou horrível. Esquece. Vamos lá. Vocês estão vendo que o predicado é voltar a ser um lugar menos hostil. Então, esse predicado é um predicado nominal, uma vez que o verbo é de ligação e não é o principal aqui do predicado. Beleza? O principal vai ser essa parte rosa, que é o predicativo do sujeito. Então, é um predicado nominal. Beleza, galera? Se tiver restado alguma dúvida, né, assista novamente mais uma vez para poder entender direitinho. E sim, se não tiver restado mais nenhuma dúvida, perdão, se tiver restado ainda alguma dúvida, me procura lá no WhatsApp ou no Google Sala de Aula, que eu vou ajudar vocês a entenderem melhor alguma questão que tenha ficado aí, né, talvez não tão clara. Então, grande beijo, grande abraço, faça correção na apostila, deixe tudo bonitinho, arrumadinho, né, para você entender bem. Eu vou postar depois essa correção escrita, né? Então, faça a sua correção também. Grande abraço para todos e até mais.